Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando aí as nossas questões de história do período de 31 a 4 de setembro. Vamos lá? Os materiais necessários é o livro Buriti Mais História, o lápis e a borracha. Orientações aos alunos. Leia as páginas 80 e 81 do livro para responder as questões 5, 6 e 7. Então vamos lá? O livro Buriti Mais História, página 80, começa com esse texto aqui, ó. Religiões monoteístas do Oriente Médio. Havia povos antigos, como os hebreus, que tinham a crença na existência de um único Deus e eram, portanto, monoteístas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões monoteístas, ou seja, só reconhecem uma única divindade. Judaísmo. A religião dos hebreus, povo que viveu no Oriente Médio na Antiguidade, é a mais antiga crença monoteísta. Para o judaísmo, Abraão havia recebido uma revelação de um Deus único, chamado Javé ou Jeová. De acordo com a tradição judaica, obedecendo a uma ordem divina, Abraão teria guiado o povo hebreu da Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida, território que hoje corresponde à Palestina. A religiosidade judaica é fundamentada no Torá, livro sagrado do judaísmo que contém mandamentos que se referem a praticamente todos os aspectos da vida, como a família, o trabalho, a alimentação e as obrigações religiosas. Aí eu tenho aqui, do lado eu tenho um rolo, que é o Torá, certo? Eu vou ler para vocês aí. O rolo do Torá somente pode ser aberto e lido nas sinagogas, centros judaicos de culto e instrução. O texto em hebraico é lido da direita para a esquerda. Seguindo no texto aí, cristianismo. Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vinda de um Messias que salvaria a humanidade. Para os cristãos, Jesus Cristo seria essa figura enviada por Deus. Os primeiros cristãos expandiram suas pregações para praticamente toda a região do mar Mediterrâneo e em 380 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Trata-se de uma das religiões com maior número de adeptos no mundo, porém ela passou por inúmeras mudanças ao longo dos séculos e hoje há diferentes segmentos religiosos que acreditam em Jesus Cristo, mesmo tendo práticas e costumes distintos. O catolicismo e o protestantismo são duas das expressões do cristianismo que têm práticas e crenças diferentes. Aí eu tenho aqui o desenho da Bíblia, que está escrito assim: a Bíblia é considerada um livro sagrado para diversas religiões cristãs. Ela é dividida entre o Novo e o Velho Testamento. Em seguida, tenho a página 81 aqui, ó. Islamismo. O islamismo surgiu no período medieval. Também é uma importante religião monoteísta, com seguidores em todo o mundo, especialmente no Oriente Médio, na África e em alguns países da Ásia e da Europa. A religião começou por volta do ano 610 com o profeta Maomé, que, de acordo com a crença islâmica, atendendo ao chamado do arcanjo Gabriel, recebeu revelações de Deus. Essas ações foram escritas no Alcorão, livro sagrado do islamismo, que contém suas práticas e seus ensinamentos fundamentais. Aí depois tem escrito assim, ó, o arcanjo Gabriel revela a Maomé a 8ª surata, pintura do manuscrito turco, aí de 1594 aqui, o desenho aqui, certo? Então, voltando lá nas nossas aulas remotas lá, eu tenho aqui 3 questões para ser respondida aí. Vamos olhar lá. Cultura e religião, é continuação da semana passada, tá? 5. Quais são as principais religiões monoteístas? Assinar as alternativas corretas. Então, você vai aqui colocar mais de uma alternativa, tá?
Quais são as religiões monoteístas de acordo com o texto lá. 6. Preencha os quadrinhos com as letras correspondentes. Então aqui, ó, Maomé. Maomé, o que é Maomé? É o livro sagrado para os judeus? Se for isso, você vai colocar o A aqui. É o profeta fundador? Põe o A aqui. É o sistema de crença que deu origem às religiões como a católica e a protestante? Se for, você coloca o A aqui. É uma das religiões mais antigas que tem como profeta Abraão. Aí você vai colocar o A aqui, certo? O B, onde que é o cristianismo? Você vai colocar o B, onde que é o cristianismo aí. O C, judaísmo, o que significa? E Torá, o que é Torá? Aí você vai colocar um xizinho aí, correto? Vamos para a questão número 7. Indique quais são os pontos comuns entre judaísmo, islamismo e cristianismo. Também está lá no texto, certo? Então, gente, se você não conseguir entender, né, você precisa ir lá no livro novamente, na página 80 e 81, e ler de novo o que está escrito aqui, para vocês conseguirem responder as questões aqui, tá correto? E aí, se tiver ainda, surgir alguma dúvida, é só perguntar no WhatsApp que eu vou estar respondendo aí, tá? Um abraço a todos, até a próxima.